Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Agora sim, vamos direto para o nosso episódio. Valeu, Siloto, e aí, developers? Estamos começando mais um TOTUS Developers Podcast e desta vez o assunto é Data Driven ou Data Driven e cultura de dados, com Isla Marques, que vocês já veem aqui, coordenadora de cultura e dados e IA na TOTUS. Bem-vinda, Isla. Fala um pouco mais de você, sobre o que você está dedicada atualmente. Perfeito, muito legal, muito obrigada pelo convite, por eu estar aqui hoje. Bom, como você falou, eu estou trabalhando agora como coordenadora de cultura de dados e inteligência artificial aqui na TOTUS, mas não é meu primeiro cargo aqui na TOTUS, já trabalhei como coordenadora de inteligência de vendas ali, coordenando o time de cientistas de dados, e hoje eu estou ali juntamente com o CDO para a gente poder construir toda essa cultura data-driven dentro da TOTUS. É meio que uma buzzword, né, que está surgindo agora, de tem que ser data-driven para cima e para baixo, mas tem ali, sabe o iceberg? Tem a ponta do iceberg. Sim. Ser data-driven é a ponta do iceberg. Tem todo para baixo, que eu acho que a gente vai acabar discutindo um pouquinho disso aqui, né? Mas é isso, o que eu estou fazendo é justamente fazer a implementação dessa cultura data-driven dentro da TOTUS. Muito legal. Então, quem está acompanhando a gente aqui, aproveita já, dá o seu joinha, o seu curtir aqui no nosso vídeo do YouTube e pega também este áudio da sua plataforma de áudio preferida e compartilha com quem você quiser, com quem você acha que se interessa também por esse assunto, que quer aprender também sobre isso. Então, aproveita que essa é a chance. E quando a gente curte algum vídeo, né, no caso do YouTube, a gente passa uma informação para o YouTube de que este é um vídeo relevante, é um conteúdo importante, né? Com isso, o YouTube passa a sugerir o nosso vídeo, entregar o nosso vídeo para mais pessoas que também se interessam pelo mesmo tema, né, pelo mesmo assunto. Então aproveita, ajuda a gente aí, curte a transmissão, curte o vídeo, que é muito importante para a gente aqui. Isla, vamos lá então. Quero perguntar para você, o que significa ser uma empresa data-driven e quais são os principais pilares, digamos assim, né, para alcançar essa transformação? O que você pode responder para quem está acompanhando a gente aqui hoje? Boa. Acho que a gente pode começar ali pela definição do que é ser data-driven, né? De novo, todo mundo falando, a gente precisa ser data-driven, e nada mais é do que um terminho em inglês para falar que a empresa está sendo direcionada a dados. E aí não é só a empresa que é direcionada a dados, são todas as pessoas que trabalham nessa empresa que precisam ser direcionadas a dados, assim como as tecnologias que estão dentro dessa empresa também têm que ser direcionadas ao uso de dados. Mas aqui na TOTUS a gente vai até um passinho mais além. A gente não gosta de falar só ser data-driven, né? Porque assim, quando a gente pensa em utilizar o dado pelo dado, não é uma coisa muito legal, porque é tipo, não, a gente tem que olhar para a métrica e acabou. Não acabou. A gente precisa extrair um valor da métrica que a gente está olhando. Então, a gente mira para um nível depois do data-driven, que é o data value driven, mais um terminho aí, que é direcionado pelo valor do dado, não apenas pelo dado, mas o valor que ele gera, a partir de insights, a partir de ações que a gente vai ter depois disso. Então, ser data-driven é basicamente isso, é você ser direcionado a dados, você está utilizando dados para extrair valor para implementar no seu negócio, tá? E tem toda uma escadinha bem legal, então assim, não é um como é que é o nome? Interruptor, que a pessoa aperta ou não, aí, é data-driven ou não data-driven. Tem escalas, tem meio que uma escala de cinza da empresa tornando data-driven ou não. Então, tem várias ferramentas também que a gente pode estar utilizando ali. E aí, até olhando nesse critério de princípios, né, que eu até falei um pouquinho aqui já. Quando a gente não é a empresa, ela se torna data-driven. A gente tem as pessoas ali dentro que elas vão se tornar data-driven, que ali a gente está falando mais da cultura, a gente está falando do letramento que essas pessoas vão ter, mas também das ferramentas e da disponibilização de dados. Porque, não sei se você concorda comigo, mas não adianta de nada eu falar para você você tem que tirar valor de dados
se eu não te dou dados, se eu não tenho ali uma cultura de democratização de dados. Então, o que você vai fazer? Você vai criar dados e aí disso. Então, assim, pilares fundamentais educação, letramento, né, que a gente fala. A gente tem também a governança, que entra ali um pouco dessa questão da democratização, mas também entra principalmente o bom uso, boas práticas de uso de dados, governança no geral ali daqueles dados. A gente também tem a plataforma, que é o meio que a gente vai democratizar esses dados, e ali a gente tem outras ferramentas, metodologias, assim como inteligência artificial, que também é um dos pilares ali de quando a gente fala de cultura data-driven. Mas é isso. Perfeito, nossa, foi uma aula já. Me empolguei aqui e fui. Excelente, muito bom. E quais são esses desafios, então, mais comuns? Você citou alguns já, que essa questão de não usar o dado pelo dado, né? Porque tem que ter uma estratégia, né, para isso. Mas quais são esses desafios mais comuns, né, que as empresas enfrentam para adotar, então, uma abordagem baseada em dados? Bom, primeiro a gente tem, dá para a gente colocar ali que é uma ruptura da mentalidade atual. Então, a gente tem, as empresas elas estão funcionando a partir de um tipo de cultura, certo? Né? As empresas não vão agora só porque tem dados, as empresas estão funcionando com a sua própria mentalidade. E qual é essa mentalidade? É uma mentalidade de intuição combinada com olhar para o retrovisor, sabe? Aqueles dashes que a gente só viu o que aconteceu, e é isso, aí a partir disso junta ali com uma intuição e aí toma uma decisão. É isso que vem acontecendo. E romper com isso é muito difícil, tem que ser feito um trabalho muito cuidadoso ali, porque, imagina só, você é um executivo, tem 40 anos de carreira, eu vou olhar na sua cara e vou falar, vamos parar de confiar na tua intuição, porque o dado que eu tenho ali é muito melhor do que... Não se faz uma coisa dessa, daí está perdendo completamente a pessoa. Então, uma das principais dificuldades é justamente a gente fazer essa transição de forma muito suave, de demonstrar que, olha, os dados podem ser bons, se não melhores com a sua intuição, mas a gente vai andar junto com a tua intuição para ir fortalecendo esses dados e aí depois essas análises de dados elas poderem fazer muito mais do que você poderia fazer sozinho. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem ali também umas outras questões envolvendo letramento, porque assim, isso eu vejo um pouco mais nas minhas redes, né, que eu falo mais sobre isso. Mas tem muita gente que vem perguntar, Isla, eu sigo para a área de análise de dados, ciência de dados, eu não sei por onde seguir, não sei nem o que é um nem outro, mas as empresas no geral também não sabem muito bem o que é um ou o que é outro, porque quem contrata a pessoa que vai estar trabalhando com dados não é a galera mais técnica, é a galera de negócios que vai estar contratando esse pessoal. Então não sabe muito bem o que um cientista de dados faz, o que um analista de dados faz, um engenheiro de dados faz, qual é o nível de conhecimento ideal para essas pessoas, as próprias pessoas não sabem, ficam achando que é um bicho de 7 cabeças, que, nossa, eu nunca vou aprender estatística, nunca vou aprender o que é necessário para poder mexer com dados. Então, também tem um pouco dessa quebra de, o que você precisa para fazer o que você tem que fazer é bem mais simples do que você está pensando. E aí, isso também é uma outra questão que a gente tem que trabalhar. Eu acho que, no geral, assim, não vou entrar na questão de que, de novo, para a gente ter uma cultura data-driven, a gente precisa ter dados. Logo, dado não pode ser um problema. Então, a gente tem problema de dados sujos, dados muito difíceis de serem encontrados, silos de dados das empresas, dados fragmentados. Então, assim, tudo isso é um outro problema à parte, que a gente tem que direcionar com outras estratégias. Mas, olhando mais para a cultura, essa parte de letramento. Tem gente que se assusta com dados de graça, né? Assim, vê algum número para ter que fazer qualquer tipo de sondagem com números, já se embanana todo, já se confunde, não consegue fazer isso. Mas não é apenas uma coisa de dom para mexer com dados. Não é tão difícil assim como se imagina. Claro que tem que ter uma abordagem importante e focada, né? Mas, como você disse, não basta usar o dado pelo dado, né? Tem que se aprofundar mais nos dados específicos e explica para o pessoal o que são dados sujos, porque quem já tem alguma dúvida sobre os dados, né? Tem que fazer toda uma peneira sobre esses dados que você vai usar, não é isso? Exato. Isso é uma coisa até muito legal, que eu esbarrei quando eu estava começando a trabalhar com dados. Eu sou de uma área de exatas, então para mim dados era
é uma coisa muito certinha, né? A gente tem ali o PIB bem definido, a gente tem ali as nossas variáveis, tudo certo. Mas a gente esquece que o dado, ele não é gerado a partir de uma IA que vai gerar os dados mais perfeitos. Os dados, eles vêm, às vezes, de inputs humanos, então ele vai ter carregando ali erros, podem ter erros de sistemas, então dados duplicados. Às vezes, você está lá mexendo numa tabela de receita, da receita de um produto, por exemplo. E aí você tem lá que, para subir o ticket médio desse produto, o valor desse produto. Aí o valor do produto é 10. Mas vai lá um certo vendedor e coloca sem querer que o valor do produto é 1 milhão, entendeu? Isso foi um dado de entrada, de erro na entrada. Então isso a gente tem que tratar na mão, porque imagina só, se a gente for tirar a média dessa tabela, o 1 milhão vai ficar distorcendo tudo. Isso, inclusive, é o que a gente chama de outlier, né? Que são esses números que podem ser tanto que eles vêm de um erro, quanto que eles de fato são naturais ali, mas que a gente tira eles porque não vai agregar muito na análise, é um desvio do padrão, então a gente tira eles para poder tratar de uma forma melhor. Mas é isso, sabe quando você vai lá e não preenche todos os campos de um formulário? Então, até que lá resulta em dados ausentes depois para quem está analisando. Mas enfim, seria mais ou menos esse explicação rápida. Não, muito bom, perfeito. E como é que a cultura de uma empresa, Isla, precisa mudar, né, para que ela se torne verdadeiramente orientada a dados? Você que está já por dentro disso já há algum tempo, está vivendo isso na pele, né? Que dica você daria para uma empresa que precisa fazer todo esse processo também? Tá. Bom, aí tem uma série de dicas, na verdade, né? Não é tão simples assim, senão meu trabalho estaria muito tranquilo. Mas, se uma empresa está começando a se tornar data-driven, primeiro ela precisa identificar justamente quais são os problemas que ela está passando. Se é uma questão de letramento, que é uma grande probabilidade de que seja, sim, uma questão de letramento, mas a gente pode ser um pouco mais prático com isso tudo. Então, por exemplo, você tem projetos na sua empresa? Beleza, obviamente você tem projetos. Você está utilizando dados nesse projeto? Tô utilizando KPIs. Tá, mas o dado, ele está sendo só um KPI para o seu projeto? Ou você está usando o dado desde o início do projeto até o fim do teu projeto? Lembrando aqui uma coisa que eu gosto muito de frisar, que é dado não é o fim, dado é o meio pelo qual você vai estar utilizando para chegar no fim. Então, se você vai fazer, por exemplo, um projeto de análise de um produto, poxa, as suas hipóteses têm que estar orientadas por dados. Depois das suas hipóteses, toda a formulação do problema, a metodologia, você vai estar utilizando dados. Se não tem dados, você vai caçar, você vai produzir dados, você vai fazer pesquisas, o que quer que seja. Você vai estar utilizando ali de dados qualitativos ou quantitativos. Depois, o teu resultado, ele está fundamentado por dados, a tua solução, ela está bem fundamentada por dados, você está utilizando aí entre os KPIs para monitorar depois esse projeto com dados, então com isso você tem um projeto data-driven, isso é ser direcionado a dados. Então, é mais ou menos pensando de forma mais pragmática, né, do que é ser, é isso, é você pensar utilizando dados como base. Perfeito. E quais são, você falou no começo, bem no comecinho do nosso bate-papo, sobre as ferramentas, né, ou tecnologias que se usa. Quais são, então, se você poderia elencar as principais ferramentas ou tecnologias que facilitam essa transição para o data-driven? Certo. Olha, eu tenho, claro, não vou falar aqui uma listinha de ferramentas, mas eu gosto de pensar, antes de ferramentas, que tudo se trata também de uma mentalidade. Porque, por exemplo, se você vai... As conversas que eu achei assim, genial. Se você vai decidir a sua roupa do dia, e para isso você pega e olha o clima, isso é uma decisão fundamentada em dados, certo? Opa. Você usou alguma ferramenta para isso? Então, é porque eu gosto de trazer esse ponto, porque algumas vezes a gente tende a deixar muito mais complexo, sabe? Toda essa questão de tomar decisão com dados. Tem uma pesquisa aí que fala que o ser humano toma 35 mil decisões por dia.
A gente não vai tomar todas elas por dados, mas o que der, tranquilo, a gente deixa ele mais rápido. Então, a gente não tem que pensar sempre que, para tomar uma decisão com dados, a gente vai precisar utilizar Python, vai poder pegar ali principais bibliotecas de machine learning, vou ter que colocar um algoritmo não supervisionado aqui. Não. Se você vai conseguir tomar essa decisão com dados utilizando um ábaco, tranquilo, você utiliza dados, entendeu? Tá tudo certo. Mas, falando de ferramentas agora, tem algumas, vou falar aqui de duas principais, né, que é quando a gente fala de ferramentas de data viz, que é já o finalzinho ali, né, quando a gente vai estar demonstrando esses dados no formato de gráficos, que a gente tem ali principalmente Power BI, muito utilizado. Das ferramentas de data viz, a gente tem principalmente Power BI, mas eu gosto muito do Google, que é o Looker Studio, que ela é gratuita. Ela, obviamente, tem algumas limitações, né, quando comparado com o Power BI, mas ainda assim eu não acho que ela deixa muito a desejar, tá? Eu faço muitos testes ali, acho muito interessante. E tem conexão com o Google Planilha. E aí, quando a gente vai falar do tratamento de dados especificamente, estou pensando aqui porque a gente tem toda uma metodologia, né, quando a gente vai falar de análise de dados. Eu pulei uma etapa, a gente está ali no data viz, que é o final, antes disso a gente tem o tratamento, o desenvolvimento da solução, o tratamento desse dado, então a gente pode fazer isso tanto em Python, né, que você pode utilizar desde um Jupyter Notebook ali, ou qualquer outra plataforma que você vai estar utilizando ali, para trabalhar isso em Python. Tem algumas empresas que gostam de R, de uma linguagem de programação também chamada R. Eu não sou tão fã assim, mas é ótimo para fazer gráfico, é uma maravilha, R é muito melhor que Python para fazer esse tipo de gráfico. Ou você pode fazer tudo no Excelzão mesmo, tá? Assim, eu acho que essa é uma outra questão também. Eu não gosto de me apegar muito em metodologia. Eu já fiz análise avançada tanto em Python quanto em Excel. É o que o cliente pediu, certo? E aí, antes do tratamento, a gente tem a extração do dado, que ou ele vai estar direto do planilha, ou você vai fazer uma extração direto de um banco de dados utilizando o SQL, ou algumas bibliotecas ali direto de Python, enfim. Essas seriam os conjuntos de ferramentas que eu poderia dizer. Óbvio que a gente pode deixar isso muito mais avançado, mas falando de níveis iniciais, seriam essas especificamente. E voltando a falar um pouquinho dos dados, né? Que tipo de dados uma empresa deve priorizar na estratégia de tomada de decisão? Tem algo específico? Olha, aí depende, tem várias questões aí, né? Porque dando um passinho ali para trás, quando a gente está falando de áreas de dados, a gente costuma pensar no formato descentralizado dentro das empresas. Então, a gente vai ter um núcleozinho de dados em cada área. E aí, para cada área dessas, a gente vai ter um mix de dados para que aquelas áreas vão estar olhando mais. Então, a gente tem desde dados financeiros, que ali são os mais fáceis da gente pensar. Então, dados de receita, fazer predição de receita, etc, etc. A gente pode estar olhando de dados operacionais. Então, e ali operacional, vou estar colocando esse pool também, dado de NPS, dado de como é que está a retenção de cliente, marketing, que é uma das áreas assim que mais utiliza dados, né? Eu acho que é uma das primeiras áreas que aderiu esse conceito de ser data-driven. Enfim, eu acho que tem que olhar muito caso a caso, mas o que não falta é oportunidade para a gente poder trabalhar com dados. Eu gosto muito de pensar no problema e depois ir caçando dado para colocar no meio. Já tratei, só para ter compaixão um pouquinho, eu já tratei uma análise de correlação que a gente colocou umas 35 variáveis dentro dela, que vinha de 10 áreas diferentes, assim. Então, também tem esse mix legal que dá para ser feito. Muito bom. E você falou de problemas, né, dificuldades, desafios. Falando em erros, então, mais comuns, né, quais são os mais comuns que as empresas cometem ao tentar se transformarem, né, e serem baseadas em dados? E assim, como evitar esses erros, né? Olha, eu acho que o principal é cair nesse lugar comum, que eu até já mencionei um pouquinho, que é achar que o dado é o fim e não tratar ele como um meio para você fazer as coisas. Então, a gente fica muito preso nessa de que, então a gente vai ter que utilizar dado para tudo e esquece
que a questão real disso tudo aqui é resolver um problema. A gente está querendo encontrar uma solução a partir disso. Não é complexificar o projeto inteiro, não é colocar a inteligência artificial numa sanduicheira, por exemplo. A gente quer fazer coisas reais acontecendo aqui, e para isso a gente sabe que dados, inteligência artificial, que é até uma coisa que estamos falando pouco aqui, mas também é super importante, vai acelerar e exponencializar demais todo esse processo. Então tem que olhar para essa questão de que você está resolvendo uma solução e você está usando o dado para isso, e o seu projeto final não é o dado, é a solução. Mas também tem que tomar muito cuidado, que é uma coisa que pode acontecer também, quando você fica muito fechadinho de que preciso tomar decisões com dados, que é achar que dado é infalível. Isso também foi um erro que eu cometi muito no início, de achar que só porque eu estou usando dado, eu estou prevenida de qualquer tipo de erro que possa acontecer. Mas a gente tem muitos problemas, principalmente quando a gente fala de vieses que a gente vai estar cometendo ali utilizando dados. Às vezes, ou da gente não ter uma amostra tão grande assim, ou de ter um problema na base que a gente mal sabia, ou está cometendo alguns vieses ali quando a gente está tratando. Então, sim, a gente precisa, por isso que eu falei ali no início, da gente juntar também a intuição com dados, para não ficar uma coisa só isolada, sabe? Trabalhar ali, não, vou trabalhar com dados aqui fechadinho, e esquece completamente de conversar com a área de negócios, conversar com os executivos para pegar opinião, transformar essa opinião em dados. Então, assim, é importante esse link dos dois. E, por fim, tem uma coisa também que eu esqueci o nome técnico agora, mas é quando a paralisia da análise. Eu acho que não é bem esse o nome técnico, mas é quando você fica tipo assim, não vou tomar nenhuma decisão porque eu não tenho dado, entendeu? Isso é até uma coisa legal, por exemplo, Rafael, o que você acha? É melhor tomar uma decisão sem dado nenhum ou com dado mais ou menos? Você sabe responder isso? Difícil, hein? Porque você tem que levar em consideração a sua intuição, mas ao mesmo tempo você tem que ter algum dado. Se tiver metade desses dados, não é o ideal para você poder mexer nos dados, né? Uhum. Pois é, isso acontece sempre, porque a gente não vai ter todos os dados ao mesmo tempo. Mas e se quando, por exemplo, o CEO vem e me pede uma análise específica para tomar uma decisão urgente? Putz, vai demorar muito tempo para eu conseguir reunir todos os dados e passar isso. O que o CEO faz? Ele fica lá sentado esperando? A decisão tem que ser tomada, entendeu? Não tem o que ser feito. Então, tem também que levar em consideração esses pontos. Dados, ok, amo dados, é a minha paixão. Mas a gente não pode esquecer a realidade do negócio. As coisas estão acontecendo e a gente ainda vai ter que tomar decisões, às vezes, sem estar protegidinho, entendeu? Então, é uma coisa que também não pode deixar acontecer. É travar todo um processo, todo um sistema, só por não ter o mundo ideal ainda. Perfeito, muito bom. É aquilo, sempre levar em consideração a sua experiência primeiro, depois você vê o mundo ideal, né? Exato. É isso. E já que você citou agora, en passant, sobre inteligência artificial, então eu queria saber de você, como está o mundo nesse sentido entre IA e Data Driven? Perfeito. Aqui na TOTOS a gente caminha com esses dois muito junto. Mas eu acho que o ponto principal a inteligência artificial gera um grande brilho nos olhos, sabe? E até uma questão que foi muito exponencializada pela inteligência artificial, que antes, a gente tem um modelo de machine learning já praticados antes, que a galera não ficava tão emocionada assim ao ver acontecendo. Então, quando eu vejo isso, eu vejo muito mais centrado ali justamente a GPT, nas iniciativas com Gemini, etc, etc. Eu acho que o ponto principal, e até mais uma tomada de cuidado, é a gente não ficar criando torradeiras com inteligência artificial, projetos que não fariam o menor sentido, só porque a gente precisa falar que é powered by AI, sabe? Que está sendo utilizado IA nessa solução, e aí por isso ela se torna 3.000 vezes melhor. Não, mesma coisa como a gente falou ali, de dados ser um meio, inteligência artificial é um meio muito poderoso, muito poderoso. A gente tem vários projetos aqui internos que já utilizam inteligência artificial, que é sempre a gente tem que ter um olhar muito atento para a gente não tá fazendo isso só porque é uma modinha, só porque a gente precisa ter, e sim porque é uma coisa necessária.
mas quando bem usado, é maravilhoso, assim. Eu adoro, utilizo bastante IA no meu dia a dia, já virou meu segundo cérebro, praticamente. E assim, todas as automações, ideias, eu tenho uma mini isla ali dentro do chat GPT, praticamente. E vamos ser sinceros, agiliza muito o nosso processo diário, né? Sabendo que você tem o chat ou outra inteligência artificial, enfim, para te apoiar, né? Exato. Nossa, tem tanta discussão acerca desse tema, mas só para colocar um ponto aqui que é sempre muito importante frisar. Tem que tomar, óbvio, muito cuidado com as informações que você vai estar passando ali dentro, né? Esse é um ponto, assim, essencialíssimo. Principalmente, não sei, galera, se vocês pensam em jogar, por exemplo, planilhas inteiras com receita da empresa no chat, não faça isso. Né? Vejam certinho essas questões, porque a gente não sabe como é que isso está acontecendo ainda certinho, beleza? Tem proteção de dados, ok, não, mas vamos tomar cuidado, tá bom? Principalmente se as empresas ela têm algum tipo de diretriz sobre isso, respeita essas diretrizes. Mas tem, por exemplo, o Gemini, que tem feito agora alguns progressos com o Workspace né, ali pensando no Workspace da Google, que está bem interessante. Então, é a IA já implementada na Workspace da Google. Achei isso bem legal. Ainda estou testando, não sei se funciona 100%, mas é nesse sentido. Muito bom, muito legal. Como então medir, né, o sucesso de uma estratégia data-driven numa empresa? Quais métricas, né, você recomendaria que as companhias monitorassem nesse dia a dia? Olha, isso inclusive é um tema de um projeto atual em que eu estou trabalhando, que é justamente isso. Que é muito difícil e é óbvio que eu, trabalhando como cultura de dados IA, eu não posso pensar em construir uma cultura sem estar monitorando se essa cultura está funcionando ou não, né? Senão, aqui a gente tem um lema muito bom que é casa de ferreiro, espeto de ferro. Aqui não é casa de ferreiro, espeto de ferro, não. A gente tem que ser espeto de ferro. Se a gente está pregando que a galera tem que utilizar dados de inteligência artificial de forma inteligente, então a gente também tem que utilizar dados de inteligência artificial de forma inteligente. Mas, falando em KPIs, né, para monitoramento de cultura. Aqui a gente tem trabalhado com 5 vertentes diferentes de KPIs. Então, a gente tem KPIs de letramento, acompanhar se a companhia como um todo está crescendo em níveis de conhecimento técnico, porque isso é um pilar, é muito importante, né? A gente não pode pensar numa cultura data-driven se a gente não tem pessoas que saibam manipular dados, obviamente respeitando as suas personas diferentes, os seus níveis diferentes, etc, etc. Então, a gente tem letramento. Segundo, a gente tem comunidade, e aqui comunidade no sentido de engajamento, porque a gente precisa ter pessoas engajadas na criação de soluções data-driven. Então, não é um mero saber, é um saber combinado com compartilhar e perpetuar isso dentro dos projetos. A gente não pode só obrigar a falar, área, agora você vai criar projetos. Não, a gente precisa tanto munir de conhecimento, quanto exponencializar toda essa movimentação entre as pessoas. Então, é aí que entra o engajamento. E aqui vem desde criações de comunidades, a gente tem aqui o programa JEDI, que é Joint of Experts in Data and AI, que é muito legal também. Mas, enfim, a gente tem vários webinars acontecendo o tempo todo para incentivar esse engajamento. Depois, a gente tem a plataforma, então, monitorar sobre essa democratização de dados que está realmente acontecendo. Então, por exemplo, quantidade de dados que a gente tem catalogados com dicionário de dados ótimo. Então, é isso que a gente cataloga. A gente tem o monitoramento, então, de projetos de dados IA. Então, quantidade de projetos gerais da empresa que estão realmente sendo data-driven, utilizando inteligência artificial de forma inteligente, né? Lembrando de novo, não é só colocar inteligência artificial no projeto que a gente vai dar um check. Tem que ter todo um contexto ali, por que está sendo implementado isso. E, por fim, mas não menos importante, e geralmente ele é esquecido, não foi proposital ficar por último, que é a governança. A gente precisa ter a governança disso tudo muito bem estabelecido, né? E ali, o que a gente está falando quando fala governança? Para quem esses dados estão indo? A democratização, perfeito, ela precisa acontecer, mas a gente não precisa deixar de lado a segurança desses dados. Então,
dicionário de dados está bem feitinho, a gente sabe quais são os dados, a gente sabe para onde está indo esses dados, está respeitando a privacidade dos dados, perfeito, então podemos seguir a vida, check, e aí confere e vai. Então, eu acho que seria um compilado de todos esses indicadores juntos, tá? Aí sim falar, a cultura data-driven dessa empresa tá show de bola. É isso daí. Muito bom, perfeito. E você já jogou a bola para mim para eu cabecear para falar sobre governança, inclusive, porque como garantir, né, que os dados sejam usados de maneira ética e segura, né? Você falou no começo do nosso papo que é preciso ter muito cuidado com o que se coloca, por exemplo, no ChatGPT, né? Apesar de ser muito bom, muito boa a ferramenta para auxiliar a gente no dia a dia, mas você não pode colocar um dado importante como esse como algo público, assim, numa ferramenta de IA. E como garantir, então, que esses dados sejam usados de maneira ética e segura? Eu sei que é aquela pergunta de R$1 milhão ou de dólares, né, para ser mais valioso, mas o que você poderia responder para a gente? Olha, aqui geralmente quando a gente pensa em governança, vem logo uma palavrinha que a gente pensa que está contrária a ela, que é agilidade, né? Porque quanto mais governança, geralmente a gente pensa que vai ter mais processos, logo a nossa agilidade vai diminuir. Mas esse também uma mensagem muito forte que a gente tenta passar aqui dentro da TOTS, que é a governança ela não está aqui para diminuir a agilidade. A governança está aqui para colocar processos que futuramente vão aumentar mais ainda a agilidade. Tá? Então, ali, primeiro, para a gente manter os dados em geral de forma segura, primeiro que a gente tem que respeitar leis de, né, a LGPD, ali seguindo à risca, tudo isso, então a gente tem os nossos dados pessoais sensíveis, que esses aí são mais críticos, esses têm que ser rigorosos mesmo, não tem para onde fugir, tá? Nem devemos pensar em fugir nesse caso. E aí, quando a gente sai um pouco disso, a gente começa a pensar num trade-off entre governança, então uso correto, boas práticas desses dados e agilidade, foi o que a gente acabou de falar, e democratização dos dados, porque, vamos lá, o que é a democratização dos dados? Você é um analista da área X e eu sou um analista da área Y. Eu posso compartilhar meus dados contigo para você utilizar nas suas análises. A gente está democratizando, não está gerando silos de dados, não está cada área fechadinha ali e só eu tenho NPS, você não tem, eu posso rodar análise e você não. Não, a gente quer que todo mundo tenha acesso aos dados que precisa, a democratização desses dados. Mas, para isso virar uma festa sem ninguém tendo controle de nada, é muito fácil. E aí que entra a governança. Mas a governança também não pode ser tão presa assim, porque senão aí vai restringir a agilidade. Então, o que é que a gente precisa se ater? A dicionário de dados. Então, minimamente, a gente precisa ter bem estabelecidos quais são todos os dados que existem dentro da companhia, tá? Bem definido ali quais são as colunas, nomes desses dados, descrição, tudo certinho, tá? Porque senão isso é raro, mas acontece, de, por exemplo, ter planilhas rodando aí que não sabe o que é aquela coluna, e aquela coluna está sendo utilizada para análises importantíssimas. O que é aquela coluna? Ninguém sabe. Tem que saber agora para o dicionário de dados. Tá, então essa seria uma primeira boa prática. A segunda seria rodar sempre dentro da plataforma escolhida. Então, por exemplo, se a empresa tem um data mesh, um data lake, se é um banco de dados mais tradicionais, enfim, tratar esses dados ali dentro, utilizar SQL para fazer extração, tem também um conceito de minimização de dados, né, se você vai fazer uma análise de dados, beleza, eu quero que você tenha acesso a todos os dados que você precisa, mas você precisa extrair tudo mesmo? Ou será que você pode extrair só o que você realmente precisa? Tira ali uma parte, estuda, depois extrai o resto. Ali a gente já toma um pouco mais de cuidado. Enfim, eu acho que eu consigo lembrar agora isso. Muito bom, muito bom. Isla, agora para essa pergunta você com certeza não está preparada. E se data-driven fosse uma pessoa, como que você descreveria as características dessa pessoa, data-driven? Boa. Olha, pensando aqui, tá? Eu acho, a primeira visão que me vem à cabeça seria uma pessoa mais séria, mas ainda assim tendo um pouco mais de descolado, sabe? Porque
ser data-driven, uma pessoa que é data-driven, ela sabe respeitar intuições antigas, mas também está muito guiado por inovações e pelas próximas tendências e por utilizar dados de fato. Então, eu diria que é uma pessoa ali muito analítica, que ela tem ali sua criatividade, mas também sabe preservar ali da história. Pessoa muito comunicativa, porque envolve dados, tem que ser muita comunicação ali envolvida. Não dá para pensar que é uma pessoa muito, sabe, quietinha ali só no dela. Tem que conversar com todo mundo, tem que estar conectado com todas as áreas diferentes e tem que ser um grande transmissor de conhecimento também para essas diferentes áreas. Mas assim, eu acho que esse seria o resumo de uma pessoa, se o data-driven se tornasse uma pessoa. Muito bom. Isla, você tem alguma dica aí de conhecimento para dar para quem está acompanhando a gente aqui? Seja livro, seja filme, coisas que tenham a ver com Data Driven, para que as pessoas, para quem está acompanhando a gente, possa se enriquecer mais. Olha, eu adoro falar desse tem horas aqui para eu poder falar. Mas primeiro, fazendo aqui meu jabá, tem as minhas redes sociais, obviamente, falo muito sobre como ser data-driven. Isla Marques, não tem como errar. Mas assim, quando a gente fala de termos de livros, tem um que é Figurinha Carimbada. Todo mundo conhece esse livro, mas eu ainda continuo falando dele. Que é Storytelling com Dados. Esse é o melhor livro, assim. Ele é muito inicial, ele vai te trazer ali como é que você vai poder contar uma história com dados, posicionar melhor seus gráficos, fazer ali uma construção de um dashboard. Então, assim, maravilhoso Storytelling com Dados, tá bom? Eu gosto bastante também de um site que se chama Free Code Camp, que é tipo acampamento de código gratuito, só que em inglês. Lá tem como você começar a aprender, só que em inglês. Você poder aprender um pouco mais sobre programação, como funciona uma análise de dados. Eu acho, assim, sensacional. Tá? Tem outras também, só que são pagos, mas esse é o gratuito que eu acho mais legal. E acho que, no geral, seriam esses dois, principalmente, tá? Focado, assim, em dados. Não, tem um outro. Um livro que se chama Data Detective, que é Detetive de Dados. Livro fenomenal, que é para você justamente aprender a pensar como se fosse um detetive de dados, para você, sabe, inserir dentro de você essa mentalidade data-driven. Então, assim, super recomendo quem tiver a oportunidade de ler, porque ele é muito bom, tá? Assim, tá super recomendado. Muito bom, muito bom. E se você está acompanhando a gente aqui, tem sugestões para a gente também, coloca aqui nos comentários do YouTube e já persiga a Isla no LinkedIn também, para dar outras sugestões para ela também, ou perguntar para ela também de sugestões, que ela com certeza vai te dar. E Isla, muito obrigado. Passou muito rápido o nosso bate-papo de hoje. Foi incrível. Gente, Isla Marques, senhoras e senhores, muito bom. Parabéns, Isla, sensacional. Obrigada pelo convite mais uma vez, muito bom. Muito bom mesmo. E se você que está acompanhando a gente aqui tem qualquer dúvida, manda para a gente aqui também no redacal@imasters.com.br. É o nosso e-mail. Por que imasters? Porque o imasters é parceiro da TOTOS na produção de conteúdos como este podcast aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado pela presença de todos, pela companhia de todos. Uma coisa importante. Cliquem aqui no joinha do nosso vídeo aqui do YouTube, porque quando a gente, novamente eu vou falar isso, né? Quando a gente curte uma transmissão, a gente passa uma informação para o YouTube de que este é um conteúdo relevante, um conteúdo importante. E aí o YouTube possa entregar nosso vídeo para mais pessoas. Nos ajudem a chegar em mais gente que também se interesse por esse tema. Isla, quer dar sua consideração final? Boa. Olha, foi um papo, assim, incrível. Adorei, tá? Todas as perguntas muito pertinentes. Mas assim, eu acho que a última mensagem que eu poderia deixar para todo mundo ficar assim grudado na cabeça é lembrar que dado não é o fim, dado é o meio, tá? Você vai continuar fazendo as coisas que você precisa fazer, você só tem que implementar dados de uma forma inteligente no que você está fazendo. E tem muita coisa que você pode fazer, não precisa só esperar a sua empresa se tornar data-driven para você ser data-driven, tá bom? Mas é isso. Muito bom. Parabéns, Isla. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
Podcast.